Um projeto de transparência foi vetado pela Câmara de Bebedouro. Ele detalhava os gastos com viagens feitas pelos vereadores. A autoria do projeto é do vereador Luiz Carlos de Freitas. A intenção era detalhar os gastos dos parlamentares com viagens pagas com o dinheiro da Câmara. Mas a maioria dos vereadores rejeitaram a proposta na sessão do último dia 5 de maio. Os próprios órgãos de imprensa de Bebedouro, parte deles, querem fazer publicação de despesas de viagens de vereadores e sempre alegam as dificuldades que tem em encontrar esses tipos de informação. E na medida em que a gente cria uma ferramenta que obriga a publicação desse tipo de informação no site da Câmara Municipal, torna-se mais fácil para os meios de comunicação que querem fazer a divulgação. Se o projeto fosse aprovado, o site do Legislativo conteria informações como o destino, data de saída e chegada, valores pagos e o resultado da viagem. Cobrar transparência de outros poderes e não exercer a transparência na Câmara Municipal é não querer ser transparente. É querer transparência da boca para fora. Votaram contra a transparência os vereadores José Batista de Carvalho Neto, o Chanel, Sebastiana Tavares, Valdeci Ramos de Castro, o Sensei, Ângelo Daolio e Mirim Zola. Estiveram ausentes durante a votação Tiago Bosco e Fernando Piffer. Foram favoráveis os vereadores Luiz Carlos de Freitas, Engenheiro Nasser, Paulo Bola. Para a população, os vereadores erraram ao rejeitar o projeto. Tem que se mostrar assim, não pode deixar a coisa desse jeito aí, só tão, né? Isso aí é ruim, isso aí, né? A gente tem que saber o que está se passando, afinal é dinheiro nosso, dinheiro público. Desde que o povo coloque eles lá porque confia, eles têm que dar a explicação do dinheiro, né? Onde está gastando, o que está fazendo. Nós não sabemos para onde vai o dinheiro. Para o diretor secretário adjunto da OAB de Bebedouro, o projeto que daria mais transparência aos gastos com viagens vai de encontro à Lei de Acesso à Informação a que qualquer cidadão tem direito. Ele reforça também que honestidade deveria fazer parte do servidor público, sem precisar de uma lei para isso. Não precisaríamos de uma lei, primeiro, para obrigar o servidor a ser honesto, a ser transparente. Isso independe de lei. A própria Constituição Federal determina isso. Mas, realmente, a aprovação de uma lei como essa iria apenas confirmar, corroborar e servir um pouco de exemplo da própria Câmara em ser transparente. A Câmara, que tem uma função muito importante, que é a função fiscalizadora, então acho que poderíamos realmente partir dela essa iniciativa de ser transparente com o dinheiro que ela utiliza. Renata Carvalho, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. Os vereadores que votaram contra o projeto foram procurados por telefone, mas se recusaram a gravar entrevista. Tentamos contato também pessoalmente, mas eles não foram encontrados na Câmara. Agora ao vivo, Renata Carvalho traz mais informações. Renata. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o advogado Dr. Jorge Sanches. Doutor, a falta de transparência com as viagens revela um descaso com o dinheiro público? Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida. O que acontece é que os candidatos eles se elegem para se beneficiarem, não com o espírito público de exercer a população. Então, a partir do momento que eles não querem mostrar os gastos, isso coloca em dúvida, em xeque, tudo aquilo que eles estão efetivamente gastando. Então a população fica sem parâmetros. Agora, existe a lei de acesso à informação em que a população deve e pode pedir que seja publicado esses gastos. Também a lei de transparência que obriga os municípios a colocarem esses gastos no portal. Agora, esse comportamento de alguns vereadores traz atraso para a cidade? Sem dúvida, porque tudo que paira dúvida ou falta transparência cria um ambiente propício até para desvio de verbas e isso, consequentemente, prejudica o desenvolvimento da cidade. Agora, o senhor citou a lei da transparência, né, que já existe, a lei de acesso à informação. Como esse cidadão pode ter acesso realmente sem burocracia? Ele tem que ir ao órgão público, seja na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, fazer um requerimento e o órgão é obrigado a divulgar essas informações. No momento em que os vereadores se negam, né, não aceitam uma lei como essa, o que isso significa? Bom, primeiro, a falta de espírito público, né? A impressão que dá é que ele está lá para ser servido e não para servir. Então, isso é sério, porque a partir do momento em que ele foi eleito, ele deve satisfação à sociedade. E para isso, ele deveria, então, divulgar todos os seus gastos. Deixa dúvidas quanto a essas despesas.
De que maneira isso reflete em uma cidade como Bebedouro? Reflete no próprio clima social e político e de desconfiança que as instituições estão tendo atualmente, né? Ninguém dá mais crédito à Câmara de Vereadores, ninguém mais dá crédito ao Executivo por conta dessas e outras mazelas que ocorrem no dia a dia. E essa é a marca negativa que eles acabam deixando aí. Marca negativa e o pior é que o eleitorado acaba esquecendo disso e acaba reelegendo as mesmas pessoas. E falta preparo técnico e também de retidão de caráter a esses vereadores agindo dessa forma.